Nesse canal eu já falei de muitas obras, muito anime, muito mangá e nesses últimos tempos bem mais voltado pro terror, né? Dentro desse gênero a gente já viu muita coisa bem da hora, bem interessante, assim como muita coisa bem questionável e duvidosa. Porém, conforme a gente mergulha nesse monte de histórias tão variadas, é inevitável que uma ou outra de vez em quando acabe se destacando. Seja por ser uma coisa muito bizarra, esquisita ou idiota mesmo, seja em outros casos por ser uma obra tão peculiar que acaba por surpreender a gente. O mangá que eu trago pra vocês hoje é esse segundo caso. Uma história que eu já tinha ouvido falar, tinha me deixado um tanto curioso, teve um pessoal pedindo também, e que quando eu enfim peguei pra ler, eu não me arrependi nem um pouco. Hoje a gente vai falar de Bibliomania. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá só um rebanho e só um pastor. Bibliomania é um mangá de Orval Mashiro que foi lançado em 2016 e que apresenta, além de uma arte fantástica, uma história extremamente curiosa. O mangá começa com essa citação bíblica e é seguida de um monólogo do que parece ser uma criatura gigantesca que estava selada, mas que uma vez liberta do seu caixão se ergue para se alimentar da humanidade inteira. De repente, Alice, a nossa protagonista, desperta num imenso espaço branco com só uma porta retangular. Onde eu já vi isso? Ela ergue a mão e vê o número 431 marcado nela, e na porta 430. Ela se aproxima da maçaneta curiosa e é quando este troço aparece do nada. Dá as boas-vindas à mansão e se apresenta como serpente, dizendo para que ela acomode-se na sala branca até que a festa comece. Ele faz surgir uns bolos gigantes porque a menina tá com fome e fala para ela não sair pela porta. Ela enche o buchinho yam yam e sai pela porta. Só que quando ela o faz, a sua mão começa a apodrecer. A serpente então aparece de novo toda alarmada e puxa a menina de volta, decidindo contar pra ela como o lugar funciona. Ela conta que a mansão tem 431 quartos e 431 hóspedes, e sempre que um novo hóspede chega, um novo quarto surge, que tem sido assim há muito tempo, e quando enfim surgir o quarto 666, a festa vai começar. Então a Alice deveria se conformar e só esperar por isso. Mas ela não quer, ela quer ir embora. Então a serpente diz pra ela que ela até pode tentar, mas que a única forma de conseguir de fato é chegando no quarto 0 e saindo por lá, passando por todos os 430 quartos. O problema é que para cada quarto que ela passar, o corpo dela vai apodrecer mais e mais. E mesmo que ela siga, ainda tem o risco da festa começar antes dela alcançar a saída. E nisso a Alice responde que então é melhor ela ir depressa. E assim a jornada da pequena garota tem início. No quarto 430 ela se depara com um gigantesco robô samurai. Ele ordena um cara com uma cabeça meio peculiar a dar um passo à frente e confessar os seus pecados. Ao que o homem confessa que praticou bullying com um colega na época de escola, levando o tal a tentar cometer suicídio. O samurai pergunta por que o cara fazia bullying e o maluco dá a resposta mais preguiçosa que um autor pode pensar, que é porque era divertido. Nisso o samurai fica puto e decapita ele, chamando o próximo pecador, que é o mesmo cara. E é quando a gente entende que o hóspede desse quarto é o cara que sofreu bullying na mão do outro, e que o que ele vem fazendo desde que chegou é matar o agressor dele de novo e de novo, em busca de saciar o seu ódio. A serpente surge e guia Alice pro próximo quarto. O próximo é de uma mulher que desejou ser uma ave para poder voar livremente pelos céus. Lá, a serpente tenta de novo convencer a garota de que o mundo na mansão é muito mais feliz do que o mundo real, mas a Alice não quer saber. Alguns quartos se passam, o braço inteiro da garota tá corrompido e é quando ela chega no 385 e é atacada por uma criatura enorme, mas é resgatada por esse maluco aí, o Erakiran. E o cara faz toda uma pose de herói, fala pra Alice que é super conhecido, tenta provar pra ela isso, enfrenta um monstrão, é aclamado por um monte de mina de biquíni, até que durante uma transformação dele a gente vê que o cara é só um nerdola gordão de meia idade, e acaba em seguida descobrindo também que o monstro que ele tá enfrentando é na verdade o pai dele, é o sermão decepcionado do homem pela vida antissocial que o filho vivia. É isso que ele tá combatendo. Mas a Alice também não quer saber e parte pro próximo. Ela caminha e percorre mais e mais quartos dos mais variados tipos. Ela chega já com o corpo super podre, e isso é um
cachorro na cabeça dela. No 285, onde ela se depara com uma família tradicional cujo pai é super agressivo quando a vê. Não demora pra gente descobrir que a real desse cara é que ele era um professor de ética que era tão focado no trabalho que acabou se distanciando da família e foi abandonado por ela. Ele se afundou na bebida, enlouqueceu e amaldiçoou o tempo, que tirou tudo dele. Na mansão, então, ele recriou aquele cenário ideal e alegre que no passado ele perdeu. Você chama isso de vida? Você chama isso de viver? A Alice vai embora. No quarto 276, ela se depara com um jardim imenso e uma linda mulher que tenta convencê-la de que não vale a pena ir embora, porque no mundo real só existe dor. E quando a Alice pergunta se a mulher não tem uma família que se importaria caso ela partisse, ela se vira, transformada numa figura horrenda. Na vida real, ela apodrecia num hospital, ouvindo as reclamações de todos ao seu redor das despesas que ela causava. Para eles, ela era um peso morto, mas isso não era justo. Afinal, ela estava viva, e na mansão ela se sente tão viva como nunca. Mas a Alice não quer saber dessas ilusões também, e por outra vez, vai embora. No quarto 268, ela já tá quase toda apodrecida. A serpente de novo tenta convencer, contando que o último que tentou partir da mansão sucumbiu e teve a sua alma reduzida a palavras, forçando-a a aguardar o começo da festa. Ela aconselha a garota a voltar, mas a menina segue, e a serpente perde um pouquinho da paciência nessa hora. E em meio a isso, a gente vê uma galera amarrada e vendada, gritando em desespero por ajuda porque a besta tá vindo. No quarto 255, a Alice desperta com o seu corpo normal, ao que esse cientista esquisitão com vários clones imperfeitos dele mesmo conta pra ela que eles vêm estudando o livro desde que ele entrou, e que a droga que ele injetou nela suprime temporariamente a podridão. Ele decide então contar pra garota o segredo do livro. E vamos lá, você agora pode estar se perguntando que livro é esse que esse cara tá falando? Pois permita-me voltar e explicar uma coisinha que eu deixei de fora. Ao longo de toda essa jornada da Alice, o mangá também apresenta um outro momento na vida dela, antes dela chegar na mansão. Alguns dias antes, a gente vê a menina Alice caminhando por um mundo todo destruído e revirado, escalando diversos lugares enquanto busca por alguma coisa. Ela procura e procura por dias, passando por várias construções bem peculiares, até que enfim ela se depara com um livro segurado por correntes. Ela o agarra e sente o cheiro do seu irmão. Ela o leva para casa e tira as correntes, e é quando o livro ganha vida. Ele se abre diante dos seus olhos e suga a garota para dentro de si. A mansão em que ela tá é o livro. Os quartos, na verdade, são páginas. É por isso que aquele que tentou escapar e sucumbiu virou palavras. E é isso que o cientista vem estudando. E nesse momento ele revela a grande verdade para Alice. E quando o livro consumir essas 666 pessoas, ele vai vincular a carne e a alma delas em uma única grande criatura. E ele também conta para Alice que quanto mais ela se aproximar do quarto zero, mais rápido o corpo dela vai apodrecer. Tanto que aqueles nos quartos abaixo do número 100 não conseguem descer nenhum quarto sequer sem apodrecer por completo. Mas é claro que ela não liga. Ela continua passando pelos quartos, avançando, apodrecendo mais. Ela perde a sua humanidade e se torna uma criatura medonha e enlouquecida. E quando chega no quarto 99, ela definha e morre. A serpente gargalha diante do seu fracasso, mas é quando a garota volta a se mover e o seu corpo renasce da podridão. Ela continua correndo, atravessando as salas, apodrecendo, morrendo e voltando à vida. Ela chega no quarto zero e abandona a mansão. A serpente até tenta impedir a garota, mas o sistema do livro não deixa, e ela berra em frustração conforme a luz do quarto 431 se apaga. Mas então a luz se acende de novo, e depois outra, um a um os quartos restantes vão sendo preenchidos numa velocidade que a serpente nunca viu antes. O quarto 666 é enfim preenchido. A mansão tá lotada. E é hora da festa. De repente a serpente começa a invadir cada um dos quartos e devorar cada um dos seus hóspedes, até não restar mais nenhum. E quando ela enfim devora o último, o livro da mansão sucumbe e ela é libertada, se tornando uma enorme criatura no mundo real. E é quando a gente entende que a criatura sendo libertada do caixão no início do mangá era a serpente. Em liberdade ela começa a destruir toda a cidade ao seu redor, a quebrar, despedaçar, reduzir tudo a cinzas, até que ela percebe que não tem ninguém lá. O lugar tá vazio.
pra onde foram todas as pessoas? Ela destrói ainda mais da cidade e berra em ódio para que os humanos apareçam, mas ninguém vem. A única pessoa que surge diante dos seus olhos é a Alice. A garota conta pra ela a história de uma princesa que sofria de uma doença terrível, que sonhava com o mundo fora do hospital, mas nunca pôde conhecê-lo. Desde bem novinha, sua única companhia eram os livros. A princesa, porém, tinha uma peculiaridade. Uma vez que ela visse algo, ela jamais esquecia. Então ela continuou ordenando que a trouxessem todos os tipos de livros possíveis. E a cada nova leitura, cada informação era absorvida por ela. Ela queria saber tudo sobre aquele mundo que ela nunca poderia ver. E um dia, afogada em todo esse conhecimento, ela teve uma ideia. Ela criou um livro que concluiria todos os outros. O livro que carregaria todo o conhecimento. O livro da verdade. E tendo-o em suas mãos, a princesa se fundiu com ele e partiu para devorar a humanidade. O livro, porém, tinha uma fraqueza, da qual os humanos se aproveitaram para contra-atacar usando de uma munição imbuída com magia, selando-o num caixão do inferno. Usando as anotações da princesa, os humanos fizeram cópias desse livro com um número bem menor de páginas para serem usadas em guerras, mas que eram tão inferiores ao verdadeiro que nem podiam se comparar. E o livro da serpente era só mais uma delas. Em algum momento, a esmagadora maioria dessas cópias foi destruída e todo esse conflito foi esquecido. Até que um dia o caixão foi destruído e o livro da verdade se abriu mais uma vez. Dessa vez, resistente à munição mágica dos humanos. Essa segunda guerra entre a humanidade e o livro foi vencida por ele. Pela Alice. Ela era a criatura do início, não a serpente. Os hóspedes da mansão da serpente, aqueles que nós vimos presos e vendados, foram cedidos pela própria Alice. Eram a comida dela. Não tem mais humanos nesse mundo. A Alice devorou todos eles. Quando ela entrou na mansão, ela só queria ver com os próprios olhos o que tinha dentro do seu irmãozinho insignificante. E agora é a serpente que resta a ser devorada. Ela foge em desespero, mas a Alice é um poder muito maior do que ela sequer poderia lhe dar. O livro da verdade é absoluto, poderoso demais para que um mero livro de 666 páginas pudesse derrotar. Ela devora a serpente e absorve as palavras do seu livro. Nem a própria Alice sabe muito bem o porquê dela absorver essas palavras e registrá-las, registrar cada vida que ela tirou, mas o que ela sabe é que ela tem que continuar, porque essa é a sua felicidade. A serpente é consumida, não resta mais ninguém no mundo, mas a Alice não se sente triste. Pelo contrário, ela se sente plenamente satisfeita. O mangá acaba e maluco, que história! Como eu disse antes, eu tinha uma certa expectativa com esse negócio, mas eu tenho que dizer que me surpreendeu muito. É absurdo como alguns autores conseguem contar histórias tão grandes e fantásticas em uma quantidade tão pequena de capítulos. No começo eu já fiquei bem intrigado, mas eu admito que quando começou o lance da Alice percorrendo os quartos, eu senti um certo receio de que a obra não fosse ter nada demais, que ia ser só ela visitando tudo e não teria nada de muito grandioso. Mas moleque, como eu tava errado, hein? Eu adoro muito mesmo esse tipo de história que pega uma personagem fofinha e revela ou transforma ela num negócio absurdo, seja nos atos, seja na própria aparência mesmo. E a revelação da Alice foi uma coisa que me deixou quase que eufórico, eu achei muito louco, bicho. Ainda por cima com a arte desse bagulho que, meu Deus do céu, é linda demais, velho. Tanto os personagens bonitos quanto os monstrões têm uma estética que é simplesmente fenomenal, cara. Que coisa fantástica. E a história em si é ótima. Esse é aquele tipo de história que é mais abrangente, né? Que você não tem explicações super detalhadas de tipo, como a Alice se fundiu com o livro, o que era a magia humana que usaram contra ela e tal, porque não é uma narrativa feita pra pensar nessas questões, né? Ela foi feita com a intenção de você ter esse olhar mais abrangente mesmo e funcionou maravilhosamente desse jeito. E eu amei, cara, eu amei esse mangá, sinceramente, muito bom. Mas e você, o que você achou do vídeo, do mangá? Você já conhecia a Bibliomania? Já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre. No mais, curte e hypa o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considera se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros e um especial aos senhores do Submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas, a Thaís Porto, a Iana Delfini e o Cauã Mito 10. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir e é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando